Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Eu queria que você entendesse uma coisa. A bênção que Deus quer te dar é infinitamente maior do que a que você precisa. De repente, você é aquela pessoa que está dizendo: poxa, eu tenho depressão, eu sou uma pessoa sofrida, eu sou uma pessoa infeliz. Eu nasci num lar cheio de problemas, dificuldades. Eu estou mal casada. Bispo, eu quero resolver esses problemas. Eu quero resolver o problema meu de casamento, eu quero resolver o meu problema sentimental, o meu problema econômico, eu quero um trabalho, eu quero produzir alguma coisa. Enfim, eu quero ter uma renda, eu quero me casar, eu quero a cura dessa enfermidade maldita, eu quero isso tudo aí que você está desejando é lícito, é certo, é correto, não é pecado você querer isso, não. Jesus mandou que os seus discípulos curassem, libertassem, fizessem de tudo para tirar o sofrimento das pessoas. Mas uma coisa você não pode esquecer: Jesus curou o cego, o leproso, ressuscitou Lázaro, mas aonde é que eles estão agora? Eles morreram. Eles foram curados, mas depois, por alguma razão, morreram. Eles não viveram toda a vida. Então, Jesus está dizendo o seguinte: as coisas desse mundo, as soluções, os problemas, as situações que as pessoas vivem neste mundo, as situações adversas, elas vêm e vão, ainda que ele, Deus, resolva esses problemas, mas depois vão vir outros problemas, é ou não é? Fala a verdade. Você é curada disso, curada daquilo, resolve esse problema, resolve aquilo, mas lá na frente você vai encontrar outros problemas. Jesus estava falando exatamente isso para a mulher samaritana. Ele disse para a mulher samaritana: quem beber dessa água vai ter sede novamente. Quer dizer, quem receber a cura, quem receber a solução desse problema, daquele problema, vai ter problema outra vez, vai ter outros problemas, mas vai sempre ter problemas. Agora, mas aquele que beber da água que eu lhe der, referindo-se ao Espírito Santo, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, que é o Espírito Santo, se fará nele uma fonte de água, quer dizer, uma fonte do Espírito, que salte, que jorre para a vida eterna. Então, minha amiga e meu amigo, independentemente dos problemas que você está vivenciando nesse momento, Jesus quer lhe dar o direito de você ser a fonte. Isso não é maravilhoso? Poxa, bispo, é maravilhoso, mas eu tenho que resolver meus problemas. É verdade. Mas quando você recebe o Espírito Santo, você recebe o poder de ser uma pessoa abençoada, de ser a própria bênção e abençoar os outros e se abençoar, porque o Espírito Santo é a fonte de toda e qualquer necessidade que você tenha. Enfim, você, por exemplo, você tem um problema econômico, o Espírito Santo vai resolver esse problema econômico. Você tem um problema sentimental, o Espírito Santo vai te orientar nessa situação. Qualquer que seja o seu problema, o Espírito Santo vai te dirigir, conduzir, vai mostrar como você deve fazer para resolver esse problema. Então, é isso que Jesus está falando e é isso que você tem que entender. Porque não adianta você resolver um problema aqui hoje, amanhã você vai ter outro problema, e depois da manhã outro problema. Essa é a realidade. Por exemplo, apenas a título de exemplo, eu tenho o Espírito Santo. Eu estou ajudando vocês, eu estou dando de mim o que eu posso, o que eu tenho, e eu me esforço para isso. Eu quero vê-la feliz, eu quero vê-lo feliz.
Eu quero sorrir com você, eu quero rir com você. Eu quero ter o gozo que você tem quando receber o Espírito Santo. Agora, por eu ter o Espírito Santo, não quer dizer que eu não vou ter problema. De forma nenhuma, eu tenho problemas. Nós temos problemas hoje, vamos ter problemas amanhã, vamos ter o problema no mês que vem, vamos ter o problema... Sempre nós vamos viver de problema em problema, porque nós estamos vivendo num mundo de problemas. Nós estamos vivendo num mundo cão, um mundo diabólico, satânico. Nós estamos no reino de Deus, o reino de Deus está dentro de nós, mas nós vivemos nesse mundo. Nós estamos sujeitos a esse mundo. Então, nós vamos ter problemas. Agora, a diferença é, quando você tem o Espírito Santo, você tem a sabedoria, você tem o conhecimento, você tem o discernimento, como vai enfrentar os seus problemas, ao invés de ficar desesperado, perdida. Entendeu, minha amiga, meu amigo? Quando você receber o Espírito Santo, você vai entender melhor essas palavras minhas. E nós vamos assistir o testemunho agora, que vai mostrar a doutora Eliana, médica, que tinha problemas. Ela era médica, mas tinha problemas de saúde. E pior, problemas psicológicos. Ela era médica, mas tinha problemas de saúde. E ela, olha só o que aconteceu na vida dela. Vamos assisti-la. Meu nome é Eliane Moraes, sou médica pediatra, tenho 62 anos e tive uma infância conturbada por um relacionamento entre meus pais com muitos conflitos. Veja só, eu queria que você entendesse, que você... Obviamente que você está entendendo o que ela está falando, mas eu queria que você observasse uma coisa. Eu queria chamar a atenção de todos os que estão assistindo pela televisão, pelo Canal 21, pela TV Universal, enfim. Você que assiste pelo Facebook, YouTube, preste atenção na fisionomia dela quando fala do passado, quando fala do momento, dos anos em que ela viveu no sofrimento e na dor. Você vê um semblante caído, triste. Por quê? Porque ela espiritualmente se transfere para aqueles dias enquanto fala dos seus problemas, dos seus dilemas. Mas você vai ver que a fisionomia dela vai transformar-se completamente quando ela falar sobre o Espírito Santo. Então, nós vamos ver o lado ruim dela e o lado maravilhoso com o Espírito Santo. E é isso que eu queria que você observasse. Eu queria que você atentasse não só pelo belíssimo testemunho da doutora, mas que você entendesse esse processo, como Deus age, como Deus é grande quando Ele desce sobre a gente na pessoa do Espírito Santo. Por favor, repare bem a fisionomia dela, além das palavras. Bom, o desejo de me tornar médica foi também pelo fato de querer sair de casa, fazer uma faculdade em que eu me saísse daquele ambiente de casa. Durante o curso da faculdade, no 3º ano, eu comecei a apresentar distúrbios psicológicos em que os médicos não conseguiram diagnosticar ao certo qual era o problema que eu apresentava. Isso causou uma aflição muito grande na família, uma falta de compreensão em relação ao que acontecia comigo, porque eu tinha tudo, eu tinha uma boa faculdade, eu tinha bons relacionamentos na faculdade, boas notas, eu tinha um bom empenho, eu tinha uma profissão que tinha tudo para seguir avante e eu não me sentia feliz, eu era uma pessoa triste. Aí me disseram que isso ia ser contornado, os médicos disseram, não, isso vai passar, vai ser contornado, ela vai superar isso,
pode voltar aos estudos, pode voltar à faculdade, ela vai ser uma boa médica. Os próprios psicólogos, psiquiatras falaram, pode voltar aos estudos, isso vai ser contornado. E consegui me formar, mas sempre com aqueles probleminhas de psiquiatria, de psicólogos. Nunca me sentia totalmente realizada na profissão. Eu li livros de autoajuda, eu li o Evangelho segundo o Espiritismo umas 3 vezes, eu li os livros espíritas, principalmente os livros que falavam do interior, da mudança de interior. Eu buscava uma mudança no meu interior. E apesar de eu ajudar e exercer a profissão de uma forma boa, a melhor forma que eu pudesse, né? De uma forma até caridosa, eu fazia muita caridade, porque eu frequentava o Espiritismo, e no Espiritismo diziam que tinha que fazer caridade. Eu busquei o Espiritismo, eu busquei a Messiânica, eu busquei a Seixinoye também, li muitos livros da Seixinoye e fazia as orações, o catolicismo, mas nada disso me libertava dos males espirituais. Nada disso me libertou. Cada dia mais era dependente de medicamentos. Cada dia mais era dependente de psicólogos. Cada dia mais eu desabafava esses problemas com os outros. Cada dia mais eu me sentia insegura em relação a mim mesma. E não me sentia feliz. Até que eu me casei. Quando eu já tinha um pouco de estabilidade financeira na profissão, eu resolvi me casar. E tive uma filha. Vivi com esse homem durante 14 anos. Ele era alcoólatra e ele me abandonou. Ele saiu. Quando ele saiu de casa para trabalhar em outro estado, eu me separei. Eu quis a separação. Eu tinha um apartamento financiado que eu fui obrigada a vender para pagar os empréstimos que eu tinha em bancos. Estava com cheque especial, usando cheque especial para poder pagar as dívidas que eu tinha, o dia a dia, a alimentação, o colégio da menina. Foi quando me foi apresentada a Igreja Universal pela síndica do prédio onde eu morava, onde eu tinha um apartamento. Havia um pouco de resistência, mas eu estava tão para baixo, a minha vida estava tão no fundo do poço, eu já tinha tentado tantas coisas, eu já tinha vivido tantas situações conflitantes, que eu falei, se é a última porta que eu vou bater. Bom, eu quando assisti o primeiro culto na Igreja Universal, o que o pastor pregava, parecia que ele estava pregando a história da minha vida. Foi uma bênção ter assistido aquele culto. Me deu uma segurança de que ali naquele lugar eu iria encontrar a solução para os meus problemas. Jesus estava lá. Deus estava presente naquelas reuniões. E os testemunhos que eram colocados ali fortaleciam a minha fé cada dia mais. Foi aí que eu comecei a busca através da leitura da Bíblia, que eu tanto queria essa leitura da Bíblia e eu não conseguia chegar na Bíblia. Eu não conseguia entender a Bíblia. Eu comecei a entender a Bíblia. Os livros do Bispo Macedo, eu comecei a ler os livros do Bispo Macedo. A busca nas quartas-feiras, a busca no domingo. Queria Deus na minha vida. Porque eu sabia que se eu encontrasse Deus, esse Espírito de Deus dentro de mim, eu ia solucionar todos esses males na minha mente e na minha vida. Esse grande dia aconteceu numa quarta-feira à noite e lá eu busquei com toda a minha fé durante o culto. Procurei mentalizar aquela luz, aquele Deus que eu tanto busquei a minha vida toda e Ele veio sobre mim. Eu vi aquela luz, eu senti aquela alegria, eu senti aquela paz e Ele me deu a certeza que Ele estava comigo.
Eu me sinto uma pessoa segura de mim, realizada naquilo que eu sempre busquei, que foi a paz, que foi Deus em mim, a família unida. Eu tenho meus irmãos, eu tenho a minha filha feliz, eu tenho a minha profissão que eu exerço com dignidade, que eu exerço com amor, com carinho. Eu tenho segurança financeira, tenho minha casa, restituí minha casa. O Espírito Santo representa o meu tudo. Ele me guia, ele me protege, ele me dá direção, ele me orienta. Ele é meu tudo. Sem ele, eu não saberia, estaria perdida nesse mundo. Se não fosse por ele, se não fosse por essa direção que eu tive na Igreja Universal, eu estaria morta no momento. Vamos assistir mais testemunhos a respeito da fé inteligente, que traz um benefício por toda a eternidade. Por favor, coloque aí. Meu nome é Amanda, eu tenho 22 anos. E ali no começo da minha vida, com 7 anos de idade, eu vivi o maior trauma da minha vida, que foi um abuso sexual. E ali foi o começo de tudo, né? Ali eu vivi o inferno. Ali foi o começo onde eu não tinha mais saída, né? Porque para uma criança de 7 anos sofrer um abuso, e não foi só uma, 2 vezes, foi várias vezes. Conforme o tempo foi passando, o ódio foi, surgindo. E ali eu comecei a olhar aquela pessoa ali como, assim, eu queria que ele pagasse com a morte, né? Porque eu queria que ele sofresse. Na vida dele, eu queria que ele sofresse. Com 15 anos de idade, eu fui para o mundo. E onde eu conheci a bebida. Eu bebia qualquer tipo de bebida, chegar ao ponto de ficar na calçada jogada em esquina, ficar noites, usando droga, onde eu conhecia cocaína, maconha, ali nas baladas, quando eu ficava com as pessoas, eu já cheguei a me relacionar com muitas pessoas ao mesmo tempo. Várias vezes eu cheguei a beber e no outro dia não lembrar nada, usar droga, cheirar, baforar o Rexona, chegava a babar, em chácara que alugava festa, rolês, que falam aí hoje em dia rolê. Então eu me afundava mesmo. Minha mãe sofria muito, minha família não acreditava em mim. Olhava eu como a ovelha negra da família. Ela sofria muito. Minha mãe, ela sofria muito. Eu fiz minha mãe sofrer muito. A situação ficou pior quando eu me lancei no homossexualismo. Ali, eu comecei a ter pensamentos de homem. Então, ali foi onde que veio na cabeça de tomar hormônio, de trocar o meu nome. Cheguei a ficar viciada na pornografia. Minha cabeça era sexo, droga e bebida. Ali eu bebia bebida quente, qualquer tipo de bebida que me davam, eu bebia. E foi onde que eu conheci uma moça mais nova do que eu. E ali eu me envolvi e fiquei 2 anos e meio. E ali foi o início de outro inferno, porque era um inferno na minha vida. Ali ela olhava para mim e falava que tinha um desejo de me matar. Eu chegava a ficar com o pescoço todo roxo. Ali numa relação sexual que a gente teve, ela olhou numa madrugada, isso era 5 horas da manhã, e ela olhou para mim e falou assim: eu quero beber teu sangue. E ela sempre olhava para mim, sempre desejava o meu sangue, e ela se cortava. E foi onde que eu dei o meu pulso para ela. A gente foi no banheiro, ela pegou, quebrou o presto-barba, a gente estava numa relação sexual, a gente parou, e ela foi e quebrou o presto-barba. Foi onde que eu dei o meu pulso, ela cortou o meu pulso e ela cortou o dela. E foi onde que foi uma troca. O corte foi tão fundo que não parava de sangrar. Então, assim, ela tomou o meu sangue como eu tomei o dela. Ali foi um pacto de sangue. Era uma obsessão que era incontrolável. Eu brigava, a gente se agredia, a gente chegou já a quebrar uma porta
quebrar, né, a gente na briga, derrubar a porta. Conforme o tempo foi passando, a gente não tinha recurso financeiro, porque nenhuma das duas trabalhava. Então a gente chegou a morar na biqueira de drogas, né, onde vende droga ali, convivendo com usuários, né, e vendendo. Eu cheguei a usar maconha a semana inteira, todos os dias. Eu era aquela pessoa largada. Eu vivi um tempo em cada canto. Eu não ficava em casa. Eu não suportava ver minha mãe. Dia de aniversário dela, eu nem lembrava. Então, minha mãe, eu fiz ela sofrer muito, muito. Minha mãe lutava por mim com todas as forças. Ela me via como uma obreira. Ela me via servindo a Deus. E eu dava risada. Eu dava risada da cara da minha mãe. Eu falava, eu nunca vou servir a Deus, eu não vou. E ela falava, você vai. E ela ali olhava com os olhos espiritual. Mal eu sabia que ela lutava por mim, estava ali, sempre no altar, sempre buscando a Deus. Ela fez uma fogueira santa por mim. Eu sou fruto de um altar. E foi quando me deu a arritmia cardíaca. Ali foi o próprio Deus me dando uma chance. Eu já estava cansada. Meu foco era tirar minha vida, porque eu não tinha mais objetivo de vida. Para mim, já tinha perdido todos os objetivos da minha vida, sonhos. Então, para mim, eu já estava cansada. E foi onde que eu voltei para a casa da minha mãe, né, dando essa arritmia cardíaca. E foi onde que eu cheguei na Igreja Universal, foi num domingo. E ali eu fui sem força nenhuma. Eu lembro como se fosse hoje. Eu entrei na igreja com alagador, com piercing, toda, né, careca, com roupa de homem. Ali era um homem inscrito. E ali eu pensava que todos iam me julgar. Ali eu, né, pensava que Deus não ia me aceitar. Buscando, orando de madrugada. Ali houve aquela sede, porque faltava o Espírito Santo. E ali numa quarta-feira, eu lembro como se fosse hoje, ali aquela quarta-feira já era diferente. E ali eu foquei o Espírito Santo. Eu queria ele mais do que tudo. E ali naquela quarta-feira, na hora da busca, era um gozo dentro da alma e você falar com Deus. E ali você não querer parar mais de falar com Ele. Eu nunca imaginei que Deus ia me aceitar de volta. Quando eu fui sincera no altar e ali veio aquela força, ali eu vi que Deus me abraçou, me amou de uma tal maneira que, olha, eu devo tudo a Ele. E quando o Espírito Santo entrou, hoje, assim, o foco é almas. Então, eu tô aqui para ganho de almas. E a minha mãe é minha melhor amiga. Hoje eu falo tudo para ela, tudo, tudo. Hoje ela me vê, assim, como uma filha, um referencial. Porque até os meus vizinhos olham para mim diferente.
E um disse, falou assim, Amanda, Deus existe mesmo. Porque hoje eu olho para você e olho para o seu passado. Então hoje você é uma nova pessoa, hoje eu sei que Deus existe. O altar é o próprio Deus. Ali é o fogo. Ali eu sou fruto de um altar. Então quando a gente vai para o altar, ali a gente fixa. Foi onde que tudo começou na minha vida, na minha nova história. Ele me recolheu, ele me limpou e ele me aceitou. Mesmo eu imunda, suja, cheia de pecados, mesmo eu tendo feito tudo o que eu fiz, ele me trouxe para perto, ele me abraçou. E ali ele me deu o Espírito Santo. Ali eu recebi uma nova identidade. Hoje eu sou uma nova pessoa. Você vê a diferença, o que era essa moça e o que ela é hoje? Só o Espírito Santo é capaz de fazer essa mudança, minha amiga, meu amigo. De repente você diz assim, mas eu não sou homossexual, eu sou uma pessoa normal. Tudo bem, mas você tem depressão, sua vida sentimental é um inferno, você não se dá com ninguém, você casa com um, depois casa com outro e depois casa com outro, você vai casando e descasando para tentar solucionar o seu problema sentimental, familiar, não é verdade? Minha amiga, para Deus não há impossíveis. É o caso dessa moça. O caso dela mostra claramente que para Deus não há impossíveis. Porém, a pessoa tem que se render, ela tem que se entregar, ela tem que abrir mão do pecado, ela tem que abrir mão da sua vida passada. E ela diz assim, mas eu não consigo, mas Deus dá força para você conseguir. Deus deu força para essa menina, Amanda, ter mudado. Então é isso que Deus quer de você. E quando a pessoa obedece, aí acontece a transformação total. Vamos agora, é por isso que existe fake news. Fake news é justamente para impedir as pessoas de virem na Igreja Universal. É só isso. O objetivo do fake news com respeito à Igreja Universal e à minha pessoa é somente para impedir as pessoas de virem conhecer a verdade. Agora, a mentira é como óleo dentro d'água. Não é possível você esconder o óleo lá no fundo do mar. Por mais profundo que seja, a mentira acaba aparecendo. E agora nós temos aí os fake news que provam que esse preconceito é satânico e vem para tentar impedir a pessoa de ter uma vida nova, uma nova chance. Vamos assistir agora um fake news. Chamo-me Lourenço Danda, estou com 40 anos de idade, eu sou autor e docente universitário. Na década de 90, no caso, eu, na verdade, pertencia a uma certa religião e, no entanto, ouvia muito falar da Igreja Universal, mas ouvia falar no sentido pejorativo, no sentido negativo. E, no entanto, eu acreditava naquilo que as pessoas me diziam com relação à Igreja. Coisas como os pastores da Igreja Universal são gatunos, estão mais preocupados em extorquir o dinheiro no caso dos membros que lá frequentavam ou que frequentam, no caso. E, no entanto, eu fui tendo um preconceito com relação às pessoas que frequentam a Igreja Universal e, sobretudo, o clero, os pastores, os bispos. Tanto é que, na altura, eu me lembro que há uma cadeia de televisão brasileira que emitia uma novela que tinha como título A Decadência, que, na verdade, era uma história onde o ator principal falava, ou seja, o ator principal fazia o papel de Bispo Macedo. E, no entanto, tudo que mostrava aquela novela era um Bispo Macedo
ladrão, enfim, tudo aquilo que é negativo com relação à igreja. É deste modo que fui então tendo um certo preconceito com relação à igreja. Lembro-me que tive contato com uma matéria de uma revista, e por sinal também uma revista brasileira, onde dava conta de uma atividade, de uma reunião que aconteceu num certo estádio de futebol no Brasil. E eu via imagens de pessoas assim a chorarem, e eu achava aquilo ridículo, achava que era o bispo e os pastores que manipulavam as pessoas por formas a mostrar aquela emoção até chegar ao ponto de chorar. E, claro, foram passando alguns anos e, no entanto, estas fake news, essas informações, tanto da mídia quanto dos amigos, enfim, das pessoas com quem eu lidava, isso fez com que eu, na verdade, nunca pensava em eventualmente fazer parte ou frequentar, no caso, a Igreja Universal. Todos os convites que me eram feitos naquela altura, eu simplesmente negava, porque já tinha esta ideia de que a Igreja Universal podia ser tudo menos uma igreja como tal. Eu olhava para o Bispo Macedo como o pior dos ladrões, um indivíduo que não tinha piedade, não tinha piedade daquelas pessoas que iam para a igreja, porque pensava eu que as pessoas iam à igreja à procura de ajuda e, em vez disso, eram extorquidas. A igreja, claro, para mim a igreja era um local onde reuniam-se um grupo de indivíduos que perseguiam a riqueza fácil, não é o lucro fácil, mas acredito que se na altura eu tivesse a oportunidade de estar em frente ao Bispo Macedo, com certeza que se calhar diria-lhe umas boas verdades, não é? Com certeza que chamaria de outros nomes. Um deles podia ser mesmo que o senhor é gatuno, que o senhor é um homem que não tem nada a ver com Deus. Todos nós somos influenciados por aquilo que ouvimos, não é? E por aquilo que vimos. E muitas vezes não temos esse cuidado de, ou seja, ver o contraditório. Estava constantemente doente. E, no entanto, normalmente sempre que ficasse doente, claro, é lógico que ia ao médico. No entanto, depois de alguns meses voltava a ficar doente. Então, para mim, o normal era ficar adoentado. Claro, tinha problemas financeiros, porque, não é? Quando estamos doentes não conseguíamos trabalhar. Eu já era, na altura, funcionário público, mas, no entanto, tive que suspender, tive que pedir uma licença porque não estava em condições de trabalhar. Ou seja, por um lado, eu criticava o bispo, a igreja, enfim, mas, no entanto, tinha dificuldade de olhar para mim mesmo, tinha dificuldade de perceber que eu também não era um cidadão exemplar, não era um cristão exemplar. Foi que à noite, já em casa, não é, sentado a chorar até, enfim, porque eu não conseguia dormir, foi assim que eu pensava na altura que acidentalmente eu sintonizei o programa da Igreja Universal. E, no entanto, parecia que o locutor conhecia a minha vida. Era como se alguém tivesse lhe contado tudo aquilo que eu estava a passar. E, no entanto, aquilo cativou-me. Eu fiquei, durante alguns minutos, a escutar. E, no entanto, depois de terminar o programa, lembro-me que o pastor, na altura, convidava as pessoas que eventualmente estivessem, não é, naquela situação, doentes, desesperadas, a pensar em tirar a própria vida, que procurassem então uma Igreja Universal mais próximo da sua residência. Havia a questão de eu ser uma das pessoas que criticava, ridicularizava até as pessoas que frequentavam a Igreja Universal. Então foi assim que eu pensei, sim, vou à Igreja Universal, mas não podia ser numa igreja próxima, não podia ser num local onde as pessoas me conheciam. Não é? Então foi assim que encontrei uma Igreja Universal, e assim que entrei na igreja, encontrei um cenário diferente de tudo aquilo que eu já tinha ouvido falar com relação à igreja. Depois da reunião, eu já me senti diferente. Foi o primeiro dia, mas senti que havia alguma diferença, alguma mudança em mim. Quando todas as outras portas se fecharam, a única que se abriu para mim, a única que se apresentou predisposta a me ajudar foi a Igreja Universal. Claro, falo a Igreja Universal, falo da Igreja Universal no sentido de ser a porta que Deus abriu para então ajudar-me, para então estender
a sua mão e tirar-me de todas aquelas situações que eu estava a viver. Dali foi o começo, não é? O começo de uma caminhada com Deus. Foi o começo de uma caminhada pela fé, e pela fé inteligente, porque a questão não é só termos fé, a fé tem que ser inteligente. Eu me senti bastante prejudicado pela mídia e eu envergonho-me sim, e eu falo disso com pejo mesmo, né? Com vergonha mesmo. Envergonho-me porque na verdade eu pensava ser uma pessoa esperta, uma pessoa inteligente, mas não é, na verdade não fui inteligente. Porque o que eu devia ter feito, e mesmo eu digo isso sem querer ofender, mas um indivíduo inteligente procura o contraditório. Um indivíduo inteligente, em vez de ouvir falar apenas, vai lá para ferir. E foi coisa que eu não fiz e paguei caro, não é? Paguei caro, muitos anos de sofrimento, mas graças a Deus, não é? Deus deu-me a oportunidade de conhecer o trabalho da Igreja Universal. Bispo Macedo, não conheço o senhor pessoalmente, mas, no entanto, eu tinha um preconceito com relação à sua pessoa, não é? E aproveito esta singela oportunidade para dizer desculpa-me por ter feito um prejuízo do senhor, não é? Por ter tido uma ideia errada, não é? Por ter sustentado, por ter difamado. Então eu desafio a todos vocês, não é? Aqueles que me conhecem, que eventualmente me conhecem, não é? Que vão a uma Igreja Universal mais próximo da sua residência para constatarem logo aquilo que é o trabalho, o verdadeiro trabalho da Igreja Universal, que não tem nada a ver com estas fake news, que não tem nada a ver com toda essa informação falsa que a mídia, enfim, que pessoas que eventualmente movidos não é, por um sentimento até de inveja, não é, têm estado a veicular com relação à Igreja Universal, aos pastores e aos bispos e possivelmente aos obreiros da Igreja Universal. Eu entendo, Lourenço, a sua situação. Claro que eu perdoo, embora quem sou eu para perdoá-lo? Mas o que eu queria que as pessoas soubessem é que nós não temos nada contra ninguém. Eu oro por aqueles que me perseguem, por aqueles que me odeiam, por aqueles que têm preconceito contra nós, contra a Igreja Universal, contra o povo da Igreja Universal. Eu oro por essas pessoas porque eu sei que um espírito enganador as tem usado para se comportarem dessa forma contra nós. Porque a Igreja Universal do Reino de Deus é como o omelete, né? Quanto mais bate, mais ela cresce. E se não fossem essas perseguições, esses preconceitos, essas injustiças, quem sabe a gente estivesse agora no anonimato, não é verdade? Não é verdade? Então, graças a Deus por tudo isso. A Bíblia fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quanto maior o preconceito, quanto maior a injustiça, quanto maior a perseguição, mais Deus nos abençoa. Jesus disse, alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão. Agora eu vou fazer oração por vocês, inclusive para você que está nos assistindo e que tem preconceito conosco. Então vamos orar por você também. Vamos falar com Deus em nome do Senhor Jesus. Bendito seja o teu santíssimo nome, Senhor Jesus Cristo, pelo qual nós entramos na presença do Todo-Poderoso, nosso Pai, e podemos falar, e pedir, e suplicar, e contar os nossos dramas, nossas necessidades, nossas dores. E é o que eu estou fazendo agora em favor dessas pessoas que estão nos assistindo. O Senhor conhece cada uma delas, todas elas, todas. Não há ninguém nesse mundo imune à tua atenção. O Senhor está sempre atento àqueles que estão sofrendo. Porém, o Senhor só pode interferir na vida deles quando eles te invocam. Porque o Senhor disse, invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então, as pessoas precisam invocá-lo para serem atendidas,
para que elas então possam te adorar, te glorificar, como o Senhor deseja. Então, meu Pai, eu te peço por todos os nossos ouvintes, todos os espectadores, todos os que entram ou têm entrado no nosso blog, no Facebook, no YouTube, ó Espírito Santo, que toda essa gente, mesmo aqueles que entram para nos criticar, jogar pedra, censurar, enfim, eu peço, meu Pai, venha o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de discernimento sobre eles, para que venham entender a Tua obra, para que venham entender a vontade Tua para a vida deles. Ah, meu Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, em especial por aquelas criaturas sinceras, que têm vivido no pecado indiscriminadamente, mas no fundo, lá no fundilho do coração delas, há uma sinceridade, há um clamor, há uma súplica dizendo, ah, meu Deus, eu não queria ser assim. Será que há jeito para mim? Será que há jeito para mim? Então, meu Pai, atenda essas pessoas que estão me ouvindo nesse momento e participando desta oração comigo. Em o nome do Senhor Jesus eu te peço, e todos que creem digam amém e graças a Deus. Dono de toda a ciência. Graças a Deus, minha amiga e meu amigo. Nós vamos ficando por aqui, mas amanhã estaremos de volta neste horário, nesta emissora. E neste domingo, às 9h30 da manhã, aqui no Templo de Salomão, nós estaremos com vocês. Nós estaremos voltando esse final de semana e estaremos com vocês neste domingo, tá bom? Domingo passado nós tivemos uma festa maravilhosa lá no México. Agora, neste domingo, nós vamos vivenciar essa festa aí no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal da Rede de Deus. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome de Jesus.